de Deus, você sabe, nós estamos em uma série que tem por título Servitude. E hoje eu quero continuar avançando com você, Servitude, parte 3, um estilo de vida de quem aprendeu a servir com Jesus. Eu vou finalizar essa série hoje e durante o ano a gente vai voltar a falar disso mais vezes, né? O assunto jamais se esgota. Quantas coisas boas a gente tem aprendido. Eu tenho certeza que Deus está, te revelando e nos fazendo crescer e amadurecer a cada vez mais nessa palavra. Amém? Quantos estão sendo abençoados pela palavra? Servitude, parte 3. Servitude, um estilo de vida de quem aprendeu a servir olhando Jesus, vendo Jesus, com o modelo de Jesus. Nós temos visto tantas coisas boas aqui. 2 sacrifícios na nova aliança, diz a palavra: sacrifício de louvor e cooperação mútua. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam, que adoram, que louvam o nome de Jesus. Todos aqueles outros sacrifícios rituais da antiga aliança ficaram todos para trás, porque o único sacrifício de Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, nele, em Jesus Cristo. Sacrifício único e perfeito, Jesus. E que maravilha, a Bíblia fala no Novo Testamento que para nós agora restou louvor e cooperação mútua. Louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, e cooperação mútua, pessoal, que é, diga, servitude. Amém? Servitude. Nós vimos aqui, a palavra de Deus diz que em determinado momento os discípulos estavam preocupados e discutindo entre eles para saber quem era o maior, quem era o primeiro no reino de Deus, a ponto de a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, chega para Jesus e pede para ele: Jesus, será que você pode mandar que no teu reino, no reino de Deus, João e Tiago se sentem, cada um do seu lado, no reino de Deus, no teu reino, querendo, pedir a Jesus sobre os filhos para que eles tivessem uma posição de proeminência no reino de Deus. E aquilo começava a crescer entre eles, e Jesus os chama para uma conversa e diz: olha, vocês não entenderam, porque no reino de Deus não é assim que acontece. Eu sei que eles estavam muito preocupados, e o padrão deles era ver muitos reinos e governantes do mundo, que muitas vezes crescem e mandam nas pessoas e vivem mostrando, ostentando posições de liderança e de autoritarismo, mandando em pessoas. Os reinos do mundo, os reinos do mundo são assim, mas Jesus fala para eles: não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, aquele que quer ser maior, aquele que quer ser o primeiro, que se coloque a serviço de todos os outros. Amém? Quantos querem isso? Jesus estava pregando e estabelecendo o reino de Deus, e pregando e ensinando essa verdade. E isso soou com muita autoridade, diferente dos religiosos, escribas, fariseus, saduceus daquela época, que muitas vezes os seus discursos eram bonitos, mas na prática eles não tinham autoridade, porque falavam uma coisa e na prática viviam outra, não mostravam autoridade naquilo que estavam ensinando. Mas Jesus, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se esvaziou, diz a Bíblia, para se tornar um servo, servindo a todos nós, inclusive servindo com a sua própria vida. Jesus sim tinha autoridade para pregar e ensinar esses padrões do reino de Deus. E assim como ele ensinou, assim como o Novo Testamento mostra esses 2 sacrifícios da nova aliança, louvor e servitude, Jesus usa dois modelos para, diante dos discípulos, ensinar como funciona o reino de Deus. E ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: se vocês todos não se converterdes e não se tornardes como crianças, jamais vocês vão perceber, compreender como que funciona o reino de Deus. Vocês precisam dessa simplicidade, dessa pureza, dessa humildade de uma criança. Um modelo de padrão do reino de Deus, de grandeza do reino de Deus. Quer saber qual é o modelo? A simplicidade, a pureza, a humildade de uma criança. E o segundo modelo que nós vimos aqui, Jesus sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele mostra que ele não se apegou como homem, Jesus Cristo homem, não se apegou, diz a Bíblia, ao fato de ser Deus, mas se esvaziou, se humilhou e se tornou servo, e servo de todos. A Bíblia fala que certa vez ele pega, diante dos discípulos, pega uma bacia, coloca água nessa bacia
e se cinge de uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Naquele momento todo mundo entendia o que estava acontecendo ali, porque naquela época, pessoal, diferente de hoje que nós temos ruas calçadas, ruas limpas, naquela época não havia asfalto, não havia calçada, e as pessoas andavam por ruas de pedras, ruas de areia, ruas de barro muitas vezes. E era comum nas casas, principalmente dos mais abastados, terem servos ou até escravos na porta das casas, para que quando as pessoas viessem das ruas com seus pés sujos, seja de areia, lama ou o que fosse, esses servos e escravos lavavam os pés dessas pessoas. Isso era algo que mostrava hospitalidade. Isso era algo que mostrava, sabe, gentileza daquele anfitrião daquela casa em receber bem os seus convidados. Mas era um serviço que era considerado como num nível assim, um dos níveis mais baixos da sociedade. Um escravo que lavava o pé de lama de alguém que chegava na casa do seu senhor. Jesus, sendo o rei dos reis, senhor dos senhores, dá esse exemplo para os discípulos, mostrando que o coração dele era aquele de quem servia onde precisasse, inclusive em situações e em trabalhos que para a grande maioria é uma vergonha, ninguém quer fazer. Jesus, o rei dos reis, se coloca nessa posição. Não faz sentido, não é para que a gente hoje pegue uma bacia e comece a lavar os pés uns dos outros, como muitas vezes a gente vê. Não faz sentido na nossa cultura hoje. Jesus usa um exemplo que naquela época fazia muito sentido, todo mundo entendia o que ele estava significando ali. Hoje não faz muito sentido isso. Mas Jesus usa algo que era da época, um costume da época que todo mundo iria entender, para mostrar que no reino de Deus o maior serve a todos os outros. Inclusive nos trabalhos que muitos, a maioria, nem quer fazer. Amém, gente? 2 sacrifícios na nova aliança, 2 modelos do reino de Deus, de padrão do reino de Deus que Jesus veio trazer. Se por um acaso você não pôde acompanhar essa série, parte 1, parte 2, acesse o nosso podcast, acesse o canal da Nova Igreja no YouTube, para que você possa, não só essa série, mas todas as outras mensagens que nós pregamos aqui, você possa ouvir a mensagem e aprender, mesmo você que já ouviu, possa ir mais uma vez, ouvir, ir a palavra, grifar, sublinhar, para estudar e aprender mais. Esse é o padrão do reino de Deus. No reino de Deus, quer ser maior, quer ser o primeiro, se coloque à disposição de servir a todos os outros. O padrão do reino de Deus é o coração de uma criança. Essa semana eu vi um vídeo que viralizou aí, muitos de vocês já devem ter visto, uma criança que estava na varanda da sua casa, na porta da sua casa, brincando, e de repente a mãe percebe que ele estava brincando ali, e a mãe grita de lá de dentro, né? Fala com ele: filho, com quem você está brincando? Com o quê? Está brincando com quem? Faz uma pergunta desse tipo para ele, e para ela, né? Para a criança, e a criança responde: mamãe, eu estou brincando com Deus. Para de fazer essa coisa inútil que você está fazendo aí e vem brincar com Deus também. E de repente aquela mãe, aquilo chama a atenção dela, o coração dela, imagino, né? Que curioso, e ela sai ali e ele fala assim: você está ouvindo o que ele está falando? Tem que fazer assim para ouvir. E a mãe se ajoelha assim perto dele e tentando entender o que está acontecendo ali, ele diz: Deus está querendo que a gente faça uma corrida aqui, que a gente brinque com ele de corrida. E o vídeo termina com essa cena deles fazendo essa corrida, e no final o texto dizendo: se vocês não começarem a perceber o reino de Deus como uma criança, essa humildade e simplicidade para ouvir como uma criança, jamais vocês irão viver o reino de Deus. Que lindo, não é? Quantos afazeres muitas vezes em nossas vidas, uma correria, e a gente muitas vezes perde a simplicidade de ouvir, a sensibilidade de ouvir Deus. Eu não tenho dúvida, gente, que aquela criança, que Deus estava ali enchendo aquela criança de alegria. Eu não tenho dúvida que na singeleza do coração daquela criança, Deus estava ali brincando com ele. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E aquela mãe teve a sensibilidade de perceber aquilo. Parou e se juntou a ele. E quando ele fala: tem que ouvir. Você está ouvindo ele falar? Gente, ele disse: você está ouvindo ele falar? Tem que fazer assim para ouvir. Por isso Jesus pega uma criança, coloca no meio daqueles discípulos que estavam discutindo quem era o maior, ou o primeiro no reino de Deus, e disse: se vocês não se converterdes, como essa simplicidade, esse coração de uma criança, que sabe ouvir, que tem sensibilidade comigo, que é humilde, que é simples, se vocês não compreenderem isso, jamais vocês vão compreender o reino de Deus. Não é lindo, gente? Que a gente possa ter sensibilidade no espírito e nunca perder
esse coração simples, humilde de uma criança que ouve Deus. Perceber que Deus está com a gente o tempo todo, que a gente pode ouvir Ele, amém? Que a gente pode ouvir Ele, que a gente deve ser dirigido pelo Espírito Santo, ouvir Ele e viver com Ele. Por isso Jesus usa esse exemplo. Larguemos as coisas inúteis que muitas vezes a gente faz e vamos dar tempo com Deus, vamos viver tempo com Deus, vamos passar tempo com Deus, amém, gente? Coisa linda, não é? Esse é o coração de uma criança, esse é o coração que Jesus falou assim: é assim que vocês vão ser primeiro, grande no reino de Deus. Alguém com tamanha autoridade estava ali para servir como Jesus. Gente, servir não é o que a gente faz. Servir, diga, é o que a gente é. Diga, servir não é o que a gente faz, mas o que a gente é. Servir é o que nós somos. A natureza de Jesus é servir. E a Bíblia fala que nós que somos novas criaturas, nós temos a natureza de Jesus em nós. Se a natureza de Jesus é servir, essa natureza já está em nós, nós também já estamos capacitados em Jesus para servirmos, para amar a Deus e amar as pessoas, para servirmos a Deus servindo pessoas. Amém, gente? Vocês estão comigo? Eu quero aqui transcorrer ainda em relação à servitude com algumas perguntas para a gente pensar um pouco aqui. E eu quero ouvir você. Não existe pergunta certa ou errada. Eu tenho certeza que nós podemos ouvir aqui diversas coisas boas, mas eu quero destacar aqui o que para nós é muito relevante quando o assunto é servitude. Se você parar para pensar, por que nós servimos? Já parou para pensar por que nós servimos, gente? O que vocês acham? Por que nós servimos? Quem pode falar alguma coisa aí? Por que nós servimos? Eu quero ouvir vocês. Porque Jesus serviu. O que mais, gente? Por amor, por uma escolha. Isso aí. O que mais, gente? Por que nós servimos, gente? Porque somos cheios do Espírito Santo. Gente, a gente serve porque nós somos como Jesus é. A palavra cristão significa isso, um pequeno Cristo, é um modelo de Cristo. A gente serve porque a gente aprendeu com Jesus. Servitude é isso, é um estilo de vida de quem aprendeu a servir a Deus, servindo a pessoas. E nós aprendemos isso com Jesus, a gente serve. Por isso tudo que vocês falaram está certo. Mas isso tudo que vocês falaram faz parte do ser como Jesus. É mesmo, pastor? Sim, a natureza de Deus já está em nós, Zoe já está em nós. Ele arrancou naquela cruz, diz a Bíblia, a velha natureza de nós e colocou em nós a sua própria natureza. O estilo de vida de Jesus era esse, a servir. E essa natureza já está em nós. E nós precisamos dar vazão a essa natureza, a esse caráter de Jesus. Naturalmente, escute aqui, naturalmente a gente não quer servir, a gente quer ser servido. Naturalmente a gente não quer ter o trabalho. A gente quer que trabalhem para nós, mas essa velha natureza já foi embora. Deixe, se conecte com a natureza de Jesus que já está em você. Você é uma nova criatura. Deixe fluir essa nova realidade. Faz parte do DNA de Jesus servir, então esse DNA já está em nós. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é na capacitação dele em nós. Amém, gente? Deixe Deus amar as pessoas através de você. Nós servimos porque nós somos como Jesus. O maior exemplo de servitude que você já viu. A quem nós servimos, gente? A quem nós servimos? O que vocês acham? A pessoas. O que mais, gente? A Deus, ao próximo. Isso aí, sabe o que isso quer dizer? Nós servimos a Deus servindo pessoas. Escute aqui, Deus não vai se materializar para que você faça algo para Ele. Deus não vai se materializar para que você faça algum bem, dê alguma coisa para Ele. Deus está no momento em que alguém está necessitado. Deus está no momento em que o seu próximo precisa de ajuda, precisa de você. E Deus está em você para que através de você Ele possa amar e abençoar aquela pessoa. Deus não vai se materializar para que você faça algo por Ele. Sirva a Deus fazendo algo por pessoas. Amém, gente? Sirva a Deus servindo a pessoas. Nós servimos a Deus servindo a pessoas. Veja o que diz a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24. Eles dizem assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E sabe que contexto era esse aqui? A carta estava ensinando as pessoas que, num contexto de servir aos seus senhores, trazendo para hoje a nossa realidade, no nosso trabalho, imaginar que aquilo que você está fazendo, mesmo em seu trabalho, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Que dirá quando você está, por exemplo, exercendo uma função, um ministério na igreja, servindo a Deus, servindo as pessoas. Nunca se esqueça disso. Você está fazendo pelas pessoas, mas em tudo que você fizer, diz a Bíblia, em tudo, coloque no seu coração, entenda isso, você está fazendo e faça sabendo que é para Deus. É assim que a gente serve a Deus, servindo, amando, abençoando pessoas. Amém, gente? Quantos querem? Quantos querem servir a Deus assim? É isso. Faça isso, a Bíblia diz em tudo. Desse jeito ninguém vai defraudar você. Desse jeito ninguém vai enganar você, porque você sabe que você está fazendo não para homem algum, não para ninguém ver, mas para Deus. Amém, gente? Nós servimos a Deus servindo pessoas. Onde nós servimos? Onde nós servimos, pessoal? Em todo lugar. Onde nós servimos? Nós servimos onde estivermos. Nós servimos onde precisar. Onde precisar. Onde estivermos. E aí, eu quero extrapolar. Quando você tem uma vida de servitude, nós não estamos falando apenas de na igreja você ter uma posição como essa, mas você tem um estilo de vida de quem serve, de quem ama as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde quer que você esteja. Sabe por quê? Porque servir não é o que a gente faz, é o que a gente é, e o que a gente o é em todo lugar que a gente está. A gente o é em todo lugar que a gente está. Por isso, a gente serve onde nós estivermos, onde precisar. Por isso, quando você vai nos evangelhos e vê a vida de Jesus, você vê que onde ele estava servindo, amando pessoas, servindo as pessoas. O Rei dos Reis, o nosso maior exemplo, Senhor dos Senhores, a Bíblia diz que ele não se apegou ao fato de ser Deus, Senhor dos Senhores, mas se esvaziou para servir. Amém, gente? Quantas pessoas, muitas vezes se apegam a um título de doutor, a um cargo de pastor, e seja lá o que for, de liderança, e não querem servir as pessoas porque acham que vai ser rebaixado. O maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. O maior no reino de Deus, o primeiro no reino de Deus é aquele que se coloca à disposição e a serviço de todos. Graças a Deus, o maior grupo das pessoas que chegam à igreja aqui são pessoas que muitas vezes exerceram lideranças na sua vida ministerial lá fora, e Deus quer continuar usando você, meu irmão. Deus quer continuar usando você, eu tenho certeza disso. A maioria das pessoas, o maior número de pessoas, são essas pessoas que têm um coração correto, que estão aqui, sabe, não ligam para título, não ligam para reconhecimento de homem, estão aqui servindo a Deus, porque amam a Deus e amam as pessoas. Esse é o maior grupo que tem. Mas infelizmente de vez em quando aparece um ou outro que, meu Deus do céu, a pessoa quer mostrar um currículo enorme, seminários que fez, poderosos, carteirada disso, carteirada daquilo, e achando que isso o faz grande no reino de Deus, ou na igreja. É o contrário, meu amigo, minha amiga. Jesus disse que não é assim no meio de nós. No meio de nós, grande é aquele, primeiro é aquele, e grande é aquele que se coloca ao serviço de todos os outros. Na nova igreja, na liderança da nova igreja, eu posso falar pela nova igreja, eu como pastor, e Andréa, pastores e dirigentes dessa igreja, e todo o corpo de liderança da igreja, nós é que temos que servir mais a vocês. Nós é que temos que servir mais a vocês, e que a gente esteja fazendo isso com o exemplo de Jesus, amém, gente? Nós não fomentamos ou estimulamos nenhum tipo de exclusividade, ou cuidado a mais com a gente. Nós honramos, amamos nossos pastores e a nossa liderança, amém? Somos carinhosos com a nossa liderança, com nossos pastores. Nós recebemos o amor de vocês, o carinho de vocês, mas faça isso não porque a gente é pastor, faça isso porque você faz isso com todo mundo, indiferente da liderança, de pastor, não. Nós recebemos esse amor que é igual para todo mundo, não temos nenhum tipo de exclusividade, não fomentamos nenhum tipo de exclusividade. Se você quer ser um pastor, um líder na igreja, na nova igreja, na igreja de Jesus, no reino de Deus, acredite,
você é quem vai servir mais. Amém, gente? E há um peso eterno, uma alegria de fazer isso. Uma alegria de fazer isso. Infelizmente, eu sei, nós recebemos muitas vezes pessoas machucadas, porque vieram de uma liderança autoritária que suga, que sabe, meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com o evangelho genuíno de Jesus Cristo, e nem com o exemplo do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Se livre disso em nome de Jesus. Como nós servimos, pessoal? Como nós servimos? Nós servimos, diga, nos doando. Diga, nos doando, nos esvaziando. Nós servimos amando. Jesus serviu se esvaziando. Jesus serviu amando. Jesus serviu se doando. E aí que está, quando a gente fala de exercer generosidade, a gente não está falando só de ser generoso com seus recursos financeiros, mas com seu tempo, com seus dons, com seus talentos. A igreja local, e onde você estiver, porque isso é o que nós somos, a igreja local é um campo maravilhoso, fértil, para que você possa exercer o seu ministério, amar a Deus, amando pessoas, servir a Deus, servindo pessoas. Amém, gente? Quantos querem isso? Frutifiquem nisso, se doem, se esvaziem. Jesus se esvaziou, que dirá a gente, pessoal? Nos esvaziemos de toda a altivez, sabe, de títulos de cargo, nos esvaziemos e vamos servir as pessoas em amor. Amém, pessoal? Quantos querem isso? Eu posso garantir uma coisa para você: as pessoas que vão receber o nosso cuidado, o nosso trabalho, o nosso serviço, elas serão muito abençoadas, mas nós seremos ainda mais abençoados por trilharmos esse caminho de Jesus. Acredite, você vai perceber em seu espírito quanto você é abençoado, abençoando pessoas. Quando que a gente serve, pessoal? O que é que vocês acham? Quando que a gente serve? Quando precisa. Quando que a gente serve? Sempre. Nós servimos sempre. Quando precisar, onde a gente estiver, em qualquer momento, nós sempre estamos dispostos a servir, porque Jesus era assim, e nós recebemos essa capacitação dele. Não há tempo, nós servimos sempre, porque isso não é o que a gente faz, isso é o que a gente é. E o que nós servimos? O que nós servimos? Nós servimos amor, nós servimos através dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que a gente sabe fazer. Mesmo quando você pensa que o que você tem ou o que você faz, você acha que é pequeno, frente ao que fulano faz ou ciclano faz. Não pense assim. Não tem ninguém maior que ninguém aqui. A minha colaboração, junto com a colaboração do Rodolfo, com a colaboração da Mônica, junto com a colaboração do Felipe, junto com a colaboração da Graça, do Roberto, e assim vai, do José, da Maria, do João, a nossa colaboração, o conjunto disso, o todo é o que abençoa as pessoas, pessoal. Eu estou aqui servindo, colaborando com o que eu tenho, com o que eu posso, com o meu talento, com o dom, com o que Deus me deu. E vocês da mesma forma. E não há ninguém aqui um maior que o outro. Nós somos iguais, somos filhos de Deus. Temos funções diferentes na igreja e respeitamos isso. Mas nós somos filhos, todos filhos de Deus, todos. Amém? E todos temos essa natureza de Jesus para servir. A gente serve com o que a gente tem, com o que a gente sabe fazer. Às vezes você tem um talento, sabe algo, um dom que Deus deu para você, e você está menosprezando, você acha que não pode abençoar alguém. Gente, você pode, se colocando nas mãos de Deus, aquilo que você acha pequeno ou grande, serve e muito para abençoar vidas, para abençoar as pessoas, pessoal. Amém? Se coloque no circuito de Deus para colaborar abençoando pessoas. Existem também alguns desafios, sabia? E ponto de atenção em relação à servitude, que eu quero trazer para vocês também. O primeiro deles é a familiaridade. O que é a familiaridade? É quando a gente perde aquele brilho no olhar, sabe? Aquele brilho nos olhos. Sabe o que é familiaridade? Às vezes você começou com aquele brilho nos olhos, aquele fogo no espírito, no coração. Você está servindo a Deus com alegria, aquele brilho nos olhos. E de repente aquilo, você foi esquecendo o que você está fazendo para Deus. Você foi esquecendo que aquilo tem um peso eterno, que é maravilhoso. E você segue numa escala que vai escala. E você nem consegue perceber mais. Você perde o brilho nos olhos, já está ficando um negócio cansado. Você nem aguenta mais. Familiaridade. A gente precisa ter cuidado com isso. E nunca perder o brilho nos olhos. O fogo interior, sabe?
a chama do Espírito de estar servindo, sabendo, cara, isso aqui é relevante, isso aqui é importante. Nada é pequeno na mão de Deus, gente. Nada é pequeno na mão de Deus, acredite. O seu trabalho não é vão. Cuidado com a familiaridade, continue com, sabe, o brilho nos olhos, com a chama acesa em seu espírito, sabendo que a gente está fazendo para Deus, e que isso tem peso, e peso eterno. Um outro desafio e ponto de atenção é o romantismo. Já viu o romantismo? Eu vou te explicar como é que é o romantismo, gente. O romantismo ou o glamour. Sabe o que é isso? É você ver, por exemplo, a Mônica cantando lindamente, né? Você viu a Mônica? Mônica cantando, dirigindo lindamente, ministrando. Que bênção. Você não sabe é que Mônica teve que ensaiar umas 2 horas, chegar umas 3 horas antes. A gente às vezes acha, só vê o glamour. Não tem uma vez, pessoal, não tem uma vez que eu venha ministrar uma série, uma parte de uma série, que eu não precise me debruçar, estudar, orar, no mínimo umas 4 horas para fazer isso. Umas 4 horas, no mínimo, para fazer isso. Mas você só me vê aqui. Não é? Você só vê a pessoa que chegou na recepção, que está na geração nova, mas você não viu ela preparando a aula das crianças. Não é romantismo, não é glamour, é trabalho. A gente precisa entender que tem trabalho. Tem trabalho, tem obstáculos, tem cansaço, a gente se cansa. A gente precisa chegar mais cedo, tem sacrifício. Não é? Isso é não romantizar a coisa. Muitas vezes a gente está romantizando as coisas. E quando vê que dá trabalho, o que é que a gente faz? Sai fora. Não, dá trabalho, eu me canso. Eu cheguei ontem, de madrugada, ainda preciso dormir. A gente se cansa. Não é glamour. Ah, ser pastor deve ser tão legal, né? É um glamour. É um glamour. Não, é trabalho. Mas é um trabalho que a gente sabe que tem peso eterno. É uma bênção. É uma bênção para a gente, é uma bênção para as pessoas. Tá aqui esses caras aqui, ó, que para tocar, não, imagina, né, Felipe, né? Quando foi que você recebeu um download do céu com os acordes, com o campo harmônico? Foi um download do céu? Teve que estudar, não foi? Ninguém viu o Felipe estudando, mas o glamour, o romantismo de ver o Felipe tocando lindamente o violão. Chimbinha, gente, com esses solos aí, ó. Ninguém viu o Chimbinha estudando. Ninguém viu o Mateus estudando. E Ramã, com os solos de batera, com a condução no clique perfeita. Ninguém viu o Ramã estudando, se aplicando. Pessoal, diga assim, não tem glamour. Tem trabalho de peso eterno. Amém? Quantos querem, gente? Não, pastor, eu não quero não. Acredite, tem peso eterno, é uma bênção para nós. Um outro desafio e um ponto de atenção que eu quero falar com você: esperar o momento perfeito. Gente, escuta aqui. Se eu fosse esperar o momento perfeito, que momento perfeito, pastor? Eu estou esperando quando eu tiver mais tempo. Não vai ter. Eu estou esperando, pastor, na verdade, quando eu tiver menos problemas. Não vai ter. Quando a gente espera o momento perfeito, gente, se eu esperar o momento perfeito, tchau. Valeu, hein? Até aqui foi tudo bom. Se o Alexandre que está ali atrás no som, olha o Alexandre, gente, muito ativo, uma bênção na igreja. Um homem com coração de servitude. Mas se ele esperar o tempo certo, ter tempo, eu sei como ele trabalha, já trabalhamos juntos inclusive. Se ele esperasse ter tempo, tchau Alexandre, pode ir, vai lá, está liberado, pode ir, espera ter tempo, tchau. Se ele esperar, quando eu tiver menos problema, gente, tem muita gente com ministérios, tem muita gente com, sabe, com dons e talentos, muita gente que Deus quer usar, continuar usando para abençoar vidas e pessoas, e as pessoas estão esperando o tempo certo, o tempo perfeito. Acredite, não tem tempo perfeito. Isso é uma cilada. Escute aqui, eu não estou falando de você que muitas vezes veio ferido. A gente tem, às vezes, casos, pessoas que vieram feridas, traumatizadas, porque foram judiadas por pessoas que não têm o caráter de Jesus e judiam dessas pessoas. Não têm autoridade de Deus, eles são autoritários em si mesmos. Eles não servem, eles gostam de ser servidos. E as pessoas chegam às vezes cansadas: pastor, eu preciso ouvir, eu preciso ser ministrado. Amém, é isso aí, fica aí. Mas eu tenho certeza que vai chegar um tempo que você vai sentir arder em seu coração, servir a Deus servindo pessoas. E uma dica que eu te dou, olha aqui, um ponto de atenção: não espere, quando você sentir essa vontade, não espere o tempo perfeito, porque o tempo perfeito não vai chegar, pessoal. Ninguém aqui tem tempo perfeito, ninguém aqui tem tempo
Todo mundo aqui tem prioridades. Se você prioriza, dá certo. Amém? Amém, gente? Quantos recebem? Não, essa palavra eu não recebo não, pastor. Quantos recebem? Outro ponto de atenção, uma cilada quando falamos de servitude, é a passividade. Passividade é o seguinte: se ninguém falar nada comigo, vou ficar aqui quietinho, inclusive no meu descanso, que o pastor disse que na nova aliança, o único esforço é um descanso. Glória a Deus, aleluia, eu vou descansar. Escute aqui, pessoal. Interiormente, nós estamos sempre em uma posição de descanso. Isso está aqui dentro. A gente sabe porque sabe que a gente pode descansar no trabalho efetivo, completo de Jesus por nós, amém? Por fora, a gente está trabalhando, gente. Por fora a gente está estudando, fazendo faculdade, fazendo curso, se aperfeiçoando no trabalho, estudando técnicas. Gente, a gente tem... O que é esse descanso? Esse descanso é interior. Esse descanso é saber que, por exemplo... O mundo está muito concorrido. Se tu entra numa vaga hoje no LinkedIn, por exemplo, gente, você se assusta. Em inglês, não se coloca mais básico, como é que é? Intermediário, avançado. Agora é nativo, fluente ou nativo já. O cara é um project manager. Ok, então tem que ter Scrum, Kanban, métodos de gestão de projeto Waterfall, Agile. E o seguinte, para cada um desses métodos, certificação. A gente tem que buscar, e se você é dessa área, vá se aperfeiçoando. Gente, por fora a gente está trabalhando, se movimentando, amém? O que é o descanso interior? O descanso interior é saber que mesmo com tudo isso, mesmo sabendo que tem gente melhor do que você numa vaga, a gente descansa saber que por nós e sobre nós tem algo que é muito superior a qualquer técnica, é o favor do nosso Deus por nós. O favor de Deus cobre você, o favor de Deus cobre a gente. É por isso que a gente descansa. Isso é uma posição interior. Exteriormente a gente está se movimentando, está trabalhando. Amém, gente? A passividade é algo que a gente tem que ter cuidado, um ponto de atenção quando a gente fala de servitude. Efésios 2, versículos de 8 a 10, esses versículos dizem assim: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você já aprendeu isso aqui. Não vem das obras, ninguém consegue justificação ou salvação por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Escutem aqui, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Vocês estão compreendendo? O salvo, ele dá indícios de que ele é salvo. E um dos indícios é servitude, coração de quem tem boas obras, de quem abençoa, de quem é abençoador, um coração de quem serve como Jesus serviu. Amém, gente? O texto áureo que eu estou usando em todos os pontos dessa série, Filipenses 2, de 5 a 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Escute aqui, meu amigo, minha amiga, seja uma bênção para as pessoas, seja resposta de oração para as pessoas. Deus quer responder a oração das pessoas. Deus quer amar as pessoas através de nós. Faça algo por alguém sem esperar nada em troca. Por alguém que você sabe que não vai te pagar um almoço num restaurante chique, porque não tem condições. Por alguém que você sabe que não vai te dar um cargo, porque não tem nada a ver. Faça algo por alguém que você sabe que não pode te dar nada em troca. Esse é o coração de servitude. A Bíblia fala do bom samaritano. Jesus conta essa parábola, que no meio do caminho dele encontra um necessitado, um próximo, como alguém falou aqui, um próximo, um necessitado. No meio desse caminho, esse homem muda o seu curso, esse homem gasta o seu dinheiro, ele investe o seu tempo para amar alguém que não podia fazer nada por ele, dar nada em troca para ele. Isso é servitude, isso é o coração de Jesus. Amém? Quantos querem? Quantos querem? Escute, Deus vai te capacitar para isso. Quando você começar a orar: Senhor, eu quero ser resposta de oração para as pessoas, Deus vai te colocar num circuito de ser resposta de oração para as pessoas. Amém? Nem precisava
Mas eu tenho uma notícia muito boa para todos vocês, para todos nós. Deus é tão bom, pessoal. Diga, Deus é tão bom. Veja o que diz o Evangelho de Marcos no capítulo 10, versículos 29 e 30. Eles dizem assim: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, tem luta, tem perseguição, e no século futuro, a vida eterna. Nem precisava. Se Deus em Cristo apenas nos salvasse, nós já não merecíamos isso. Mas Ele, além da salvação em Jesus, nos deu com Jesus, diz a Bíblia, todas as outras coisas. E esse texto diz que Deus ainda vai te retribuir por esse serviço, por essa servitude. Escute aqui. Deus não fica devendo nada para ninguém. Escute aqui, vou falar de novo. Deus não fica devendo nada para ninguém. E ninguém consegue superar Deus em dar. Ninguém consegue superar Deus em generosidade. Acredite, o seu trabalho não é vão no Senhor. Ele tem um peso eterno para você e para as pessoas. Nem precisava, mas Deus faz questão de ainda te abençoar, enquanto você abençoa as pessoas.